Olá pessoal, eu sou o professor e engenheiro Johnny Merces e nós vamos começar mais uma aula do nosso canal e hoje mais uma vez nós vamos aprender algo mais sobre engenharia civil e na aula de hoje vamos ter mais uma aula de estrutura de aço e madeira, especificamente sobre a parte que fala sobre madeira, e hoje nós vamos iniciar as nossas aulas de emendas e ligações, tá certo? Da madeira. Muito bem, então, sem mais delongas, já vamos para nossa aula de hoje. Primeiro, antes da gente iniciar os cálculos propriamente ditos, nós precisamos entender aí os tipos de ligações possíveis que a gente pode encontrar ligadas com madeira, né? Então nós temos aqui, por exemplo, os grampos e as braçadeiras, né? São alguns elementos auxiliares para essa ligação de madeira, né? São considerados também elementos de ligação estrutural, justamente porque ligam peças de madeira, né? A colagem, certo? Normalmente ela é utilizada em fábricas, né, de peças de madeira, tá? Mas ela é responsável por unir peças de madeira. Bom, os pregos, que eles são cravados na madeira a partir de impacto, né? Também são elementos que fazem a fixação de peças de madeira. Nós temos também os parafusos de dois tipos: os parafusos rosqueados autoatarrachantes e os parafusos com porcas e arruelas. Os autoatarrachantes, por exemplo, nós temos os parafusos com rosca soberba, né? E os parafusos com porcas e arruelas são aqueles que têm peças distintas que atravessam toda a extensão da seção de peças de madeira e numa da extremidade ele tem normalmente ali uma cabeça estavada ou pode até ter fenda mesmo, né? E na outra uma porca que vai ser atarrachada ali nesse parafuso, fazendo com que as peças se unam a partir dessa característica dessas peças. Nós temos também os conectores, que são encaixados em ranhuras ou na superfície da madeira, e também eles têm a contribuição de transmissão desses esforços entre as peças, né? Os encaixes ou entalhes, né, são elementos característicos na própria madeira, e também os tarugos ou chavetas, que são peças de madeira ou peças metálicas que são colocadas aí para fixação de peças de madeira. Aqui nós temos alguns tipos de ligação, como por exemplo aqui, ó, a peça de madeira colada, o prego, né, os pinos de madeira ou cavilha, os parafusos, né, conector tipo anel, ou então o entalhe, como nós podemos ver nesse detalhamento aqui desse desenho, né? Seguindo já, aqui nós temos a representação de alguns pregos e parafusos, outros elementos de ligação, né? Aqui, por exemplo, nós temos na letra A o prego, na letra B, parafuso autoatarrachante, né? Letra C, parafuso com arruela. Letra D, nós temos o pino metálico, tá aqui. Na letra E, o pino de madeira. Um conector metálico aqui na letra F. A chapa com dentes aqui na letra G. E um tarugo de madeira na letra F. E agora, como exemplo de cálculo, nós vamos resolver o seguinte exercício: calcular a resistência RD, esse é o desafio, ao corte do prego 20 por 48 na ligação ilustrada das duas chapas fracionadas. Então nós temos aqui uma chapa, duas peças, né, de madeira do tipo pinho do Paraná, e é para fazer isso de acordo com a NBR 7190. Então, que condições que nós temos aqui? É uma carga de média duração e classe de umidade 2, né, dessa madeira aí. Compressão paralela às fibras, nós temos aqui FC igual a 40,9 MPa e um aço desse prego com FYK de 600 MPa. Então nós temos aqui uma peça, nós temos 38 centímetros de espessura e a outra 75.
dos quais, desses 65, como eu tenho um prego 20 por 48, com um tamanho de 100 milímetros, né, e um diâmetro de 4,4, 38 desses 100 milímetros, eles penetraram a primeira peça de madeira, e 62 milímetros penetraram essa segunda peça de madeira aqui. Tá? Pinho do Paraná de segunda categoria é o tipo de madeira que nós estamos utilizando nesse exemplo aqui. Primeira coisa, nós temos que calcular o CAMOD, né? De acordo com o CAMOD 1, nós tivemos lá no exercício que é uma estrutura de média duração, né? Então, é uma madeira serrada, como nós temos ali peças de madeira, elas são madeiras serradas. Então, o CAMOD 1, 0,8. CAMOD 2 é uma classe de umidade 2, que o exercício deu, né? Então, com classe de umidade 2 de madeira serrada, eu tenho o CAMOD 2 sendo 1. E o CAMOD 3, como é uma peça de madeira de segunda categoria, o CAMOD é 0,8. Como eu sei que para calcular o CAMOD eu tenho que multiplicar todos os CAMODs 1, 2 e 3, então multiplico 0,8, 1,0 e 0,8 dá o CAMOD, o coeficiente de modificação, né? Ele é 0,64. Eu preciso também achar o gama W, né? Eu sei que aqui eu estou falando de compressão paralela às fibras, portanto o meu FK ou FM é 0,7 e o gama W 1,4, valores que eu vou precisar mais para frente ali. Então veja, a resistência da madeira ao embutimento paralelo às fibras, eu vou utilizar esta equação aqui, tá? Mas para isso eu preciso calcular aqui o FC, ou seja, 70% da resistência paralela às fibras da peça de madeira, ou seja, estou fazendo uma minoração dessa resistência aí, né? Ou seja, o meu FC é igual ao 40,9, que é a resistência paralela às fibras da peça da madeira específica do exercício, vezes 0,7, ou seja, o FC é igual a 28,6, que é o que a gente está... eu coloco aqui no ladinho, né, para não esquecer os valores conforme os slides vão passando, né? Agora eu posso calcular o FED com essa equação aqui, e eu transportei ela aqui para baixo, né? Consigo calcular então o FED, ou seja, a resistência ao embutimento paralelo às fibras, tá? Então FED é o mesmo que FCD, CAMOD vezes FC dividido por gama W. Eu achei o CAMOD como sendo 0,64. O meu FC eu acabei de calcular ele aqui agora, né? E o 1,4 é o que eu achei na tabela ali atrás, essa daqui, né? Do meu gama W aqui, ó, certo? Ou seja, o meu FED é igual a 13,1 MPa, certo? Ou seja, resistência ao embutimento paralelo às fibras da madeira. Agora, eu preciso ver o requisito de penetração do prego, tá? Então, para isso, eu utilizo essa tabela aqui para ver o requisito de distância mínima para penetração do prego, tá? Então, veja, eu tenho aqui que essa tabela, segundo a Eurocode 5, né? Eu preciso ver exatamente no que se encaixa essa minha estrutura aqui, né? Eu sei que essa resistência aqui, ó, ela está entre 420 e 500 kg/força por metro cúbico, tá? Então eu elimino primeiro essa primeira coluna. Como eu sei que eu não tenho pré-furação, então eu sei que eu vou utilizar esta coluna do meio aqui. E agora, eu tenho espaçamento paralelo às fibras com 0 por 0 graus? Não, né? Então eu já vou direto aqui para onde é. Eu tenho um A igual a 90 graus de face solicitada. Ou seja, o prego ele vai entrar perpendicularmente a 90 graus da peça de madeira. Então, eu encontrei aqui, ó, a minha distância dos pregos é de 12D. Ou seja, D é a bitola do prego, certo? 12 é 12 vezes a distância da bitola do prego entre um prego e outro, tá certo? Bom, então aqui agora, já vendo esses requisitos de penetração, como o parafuso tem 4,4 de diâmetro, né?
e a penetração do prego no pino do Paraná de segunda categoria aqui, né? Então eu tenho, primeiro, o P é de 62 milímetros, ou seja, a penetração do prego na segunda peça de madeira de 62 milímetros. Como eu encontrei ali 12D na minha tabela anterior, então eu multiplico 12 vezes 4,4 milímetros da espessura do prego, ou seja, 52,8 milímetros, ou seja, é menor, né, do que o meu 62 milímetros. E o T1, que é a penetração do prego na primeira peça de madeira aqui, é de 38 milímetros, conforme a gente já tem aqui na demonstração das cotas do próprio exercício, obviamente porque é toda a largura, né, a espessura da primeira peça de madeira. Então ela vai ter que penetrar toda a espessura da primeira peça de madeira e também parte da segunda peça de madeira, tá certo? Bom, seguindo agora, eu tenho que ver que mecanismo está trabalhando essa estrutura ali de junção de peças de madeira. Então veja, eu sei que aqui eu tenho o mecanismo 1, dividido em duas partes, que são o esmagamento local da peça de madeira, da peça 1 e da peça 2. Então veja aqui, eu tenho aqui o esmagamento local da peça 2 somente, ou da peça 1 somente. Então não corresponde a nenhum desses exercícios. Como eu não tenho um corte duplo, eu já elimino toda essa segunda coluna ali, né? Vamos ver o mecanismo 2. Esmagamento local das peças com rotação do pino. Veja que essa aqui também não é a característica que eu tenho nessa minha estrutura, por quê? Primeiro que eu não estou falando de pino, né? Estou falando de prego. Mas como essa tabela ela descreve basicamente e primordialmente esses mecanismos de classificação, né, a partir de pinos, né? Então, de pino, né? Não tipo de madeira pinos, mas de pino que se estende por toda a seção da madeira. Então eu tenho aqui também o mecanismo 3, que eu tenho esmagamento local da segunda peça com formação de rótula plástica no pino. Então também não é isso daqui. Ou no mecanismo 3, esmagamento local da peça 1 apenas, com formação de rótula plástica no pino por plano de corte. Também não é isso. Agora veja o mecanismo 4, formação de duas rótulas plásticas, né? Aqui e aqui, por plano de corte, com esmagamento das duas peças, né? O esmagamento da primeira peça aqui e da segunda peça aqui. Opa, é isso que eu tenho. A partir da seção transversal, do cisalhamento, né, entre uma peça e outra, porque eu tenho forças atuando em sentido do eixo das peças de madeira, né? Então é justamente esse mecanismo número 4, certo? Bom, então como eu tenho a resistência do corte o prego de FYK de 600 MPa, então já coloquei aqui todos os valores que eu preciso, né? Calculamos a resistência de seção de corte. Precisamos encontrar aqui o FYD, que é o que? A resistência do aço do prego com redução do gama S. Ou seja, esse gama S é um valor fixo aqui, como está aqui embaixo, de 1,1. Está aqui. Essa é a equação, ou seja, eu encontrei 600 do FYK dividido por 1,1, então eu minorei aqui a resistência em 545,45 MPa. Isso é um fator de redução de resistência para a gente poder ter um fator de segurança aí, né? Bom, agora, como a gente está falando do mecanismo 4, ou seja, flexão do pino, então vamos usar as equações seguintes para continuar calculando aqui. Eu sei que T dividido por D é igual a 38 dividido por 4,4, certo? Ou seja, a penetração da primeira peça de madeira dividido pela espessura do prego. Ou seja, eu tenho 8,63. Esse valor, eu tenho que comparar ele com essa equação aqui, ó. 1,25, que é constante, vezes raiz de FYD dividido por FED. Ou seja, 545,5, que está aqui, né, que eu encontrei lá atrás, dividido por FED, que é
13,1, que eu também achei lá atrás, está aqui, né? Ou seja, 8,06. Esse valor aqui é menor do que o valor de 8,63, certo? Portanto, fechou aqui, certo? E finalmente eu encontro a resistência ao corte, então, ou seja, o RD, a partir dessa equação aqui, né? Ou seja, 0,5 vezes 4,4 elevado ao quadrado, porque esse valor aqui, né, de 8,06 deu menor do que o valor de 8,63, é que eu uso essa equação, tá certo? Ou seja, raiz de FED vezes FYD, ou seja, eu tenho uma resistência ao corte desse prego de 818,25 newtons. E termino o exercício aqui. Vamos para mais um exercício de cálculo, agora com um parafuso com porca, tá? Então, calcular a resistência ao corte do parafuso com FI 12,5 milímetros, ou seja, meia polegada, com aço A307 na ligação ilustrada na figura, de acordo com a NBR, né, 7190, para as seguintes condições: carga de longa duração, classe 2 de umidade desse composto de madeira, e compressão paralela às fibras de IFC de 40,9 MPa e o aço de 310 MPa, que é o aço do parafuso, tá? Então aqui eu tenho praticamente a mesma estrutura, né? 38 e 75 milímetros, pino do Paraná de segunda categoria, porém agora eu tenho um parafuso passante ali, né? Bom, CAMOD 1, como é uma estrutura de longa duração, 0,7. Opa! Como eu tenho classe de umidade de segunda categoria, então em madeira serrada, então eu tenho o CAMOD 2, que vale 1. Quem não entende esses CAMOD, olha as aulas anteriores ali que a gente dá mais detalhamentos de como ver esse CAMOD aí, tá? E o CAMOD 3, peça de segunda categoria, como está aqui, então 0,8. Ou seja, o meu CAMOD, fazendo as multiplicações, 0,56, tá certo? Bom, como se trata de compressão paralela às fibras, por tabela de norma, eu tenho 0,7 de FK/FM e γW 1,4, assim como o exercício anterior. Então eu tenho aqui o fator de minoração de 70% do FC, 0,7 vezes 40,9, então eu tenho 28,6 MPa. Agora o FED, eu calculo com o CAMOD vezes FC dividido por γW, e eu tenho o FED de 11,4 MPa. Na tabela agora, para achar o mecanismo, veja que agora eu tenho um pino passante, né? Então ele se enquadra nesse segundo mecanismo, tá certo? O mecanismo 2 agora. O outro era o mecanismo 4 do prego. Agora eu tenho o mecanismo 2, ou seja, esmagamento local das peças com rotação do pino, tá? Bom, então o que eu tenho agora? Achar a resistência de uma seção de corte do parafuso com FYK 310. Ou seja, fazer a minoração, calcular, né, essa resistência de seção. Então eu tenho FYD é igual a FYK dividido por gama S, que é 1,1, tabelado. Ou seja, o FYD 281,81. Tá? Tá aqui todos os valores que eu preciso, né? Mecanismo 2, ou seja, T dividido por D, 38 dividido por 12,5, que agora é o φ 12,5 do parafuso, né? Ou seja, eu tenho 3,04. Agora, a segunda parcela de equação tem que ver se é maior ou menor. 1,25 raiz de FYD vezes FED, ou seja, eu tenho essa parcela aqui de 6,21. Esse valor é maior do que o valor T sobre D. Ou seja, eu utilizo agora essa equação aqui para eu achar o RD, ou seja, a resistência ao corte desse pino. Então eu tenho 0,4 vezes FED, que é 11,4, que está aqui, né? 38, que é o T, está aqui o T1, né? E 12,5, que é aqui o D. Ou seja, encontrei 2,166 newtons, ou seja,
2,17 kN, que é a resistência ao corte desse parafuso, desse pino, tá certo? Por último, vamos a um exemplo de cálculo agora de madeira talhada, né? Ou seja, de emenda por dentes na madeira. Ou seja, aqui nós vamos dimensionar uma emenda por dentes, T e A, que estão aqui, ó, o T e o A, que eu vou calcular, ou seja, o T é essa distância aqui, ó, da base do corte que eu vou fazer até a superfície da peça de madeira, e o A é a distância entre a borda da madeira até o início do corte, tá? Como é indicado na imagem que eu já mostrei para vocês, né? E eu tenho esses valores aqui, de ND, FED, B, FCM, tem todos esses valores aqui que o exercício deu. E o meu alfa aqui, ou melhor, beta, né? É igual a 30 graus que eu vou utilizar nessa equação aqui, tá? Ou seja, a tensão resistente FC beta D de uma face inclinada de 30 graus pode ser calculada por essa equação aqui, ó, tá? Então, veja, eu tenho aqui o FC e o FCN, que foi dado pelo exercício. O FC está aqui e o FE está aqui, né? Então, FC 5 e FCN 1,47. O FC 5 vezes o seno do ângulo beta, que é 30 graus, que o exercício deu, mais o FCN, 1,47, vezes cosseno de 30 graus. Ou seja, o FC beta D é 3,12. Ou seja, essa tensão de resistência, né? Depois, aplica-se a peça horizontal, na qual a face de apoio inclinada de beta, utiliza-se as equações abaixo. Então, agora eu vou achar essas distâncias aí de T e de A. Então, determinando o valor de T primeiro, utilizo esta equação aqui, T é igual a ND cosseno de beta, BFC beta D. Então, lá no exercício eu tenho o valor aqui do ND, 12 kN, ou seja, 1.200, ou melhor, 12.000, né? Newtons. Cosseno do ângulo beta, que é 30. Eu tenho aqui o B, o exercício deu 7,5 ou 75, né? Milímetros. E o FCBD, que acabamos de calcular, 3,12. Ou seja, 44 milímetros. Agora eu comparo isso com o H dividido por 4, né? Ou seja, 225, que é a altura aqui. Olhando aqui, ó, o H é essa altura aqui, certo? Dividido por 4. Ou seja, 44 milímetros, ele não pode ser... tem que ser menor do que o H dividido por 4. Então, ele deu 56,25 milímetros, ou seja, fechou, né? Bateu esse valor. Então, ou seja, se eu voltar aqui, esse valor ele tem que ser, não pode ultrapassar, deixa eu ver se eu consigo aqui, 1, 2, 3, 4. Não pode ser maior do que 1/4, né? Dessa distância ali. E para encerrar, o valor da distância A também calculo por essa forma, ou seja, 12.000 vezes cosseno de 30, 75 vezes o FVD, que o exercício deu, que é 93, 0,93, ou seja, eu tenho aproximadamente 15 centímetros de distância, dessa distância A aqui, ó, até o início do entalhe nessa peça de madeira, tá certo? Muito bem, assim nós encerramos essa aula de hoje, uma aula bem rápida, com exercícios mais curtos, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, e nós nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal Educa Mais Professor. Até mais, pessoal!